Próxima pauta, o que que é? Ó? Já está aqui do lado do vídeo, ó. Deixa eu me ampliar um pouco aqui. Ó. Pessoal, apareceu um sinalzinho aqui de que a conexão não está muito boa. Me digam aí no chat, como é que está o chat? Vamos dar uma olhada no chat aqui. Ó, girassol nascente, é verdade, a comunicação do governo está devagar, quase parando. Silvânia Tavares, quem tem fome tem pressa. Verinha, eu acho que o presidente Lula deveria falar em rede nacional e mostrar a todos o que ele já fez. Verinha, estamos fechados 100%. 100%. O Lula devia, no mínimo, uma vez por semana, fazer um pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão. Porque ele ia entrar ali na Globo, na Band, no SBT, no horário nobre, antes da novela, depois do jornal. Acabou o jornal, entra o Lula. Cadeia de rádio e televisão, 15 minutos falando tudo que o governo federal vem fazendo, trazendo os índices, trazendo esse estudo que mostra os brasileiros saindo da linha da fome. É isso. Galera, vão dizendo aqui no chat, ó, de que cidade estão assistindo, tá? É muito importante para saber isso aí. Camélia, aqui, ó, todas as pessoas que ganham só um salário deveriam ganhar uma cesta básica para completar a alimentação. Sabemos que um salário não é o suficiente. Bom registro, Camélia. Antônio Isidório, aqui, ó, já na nossa pauta, ó. O Ciro está como barata, não come quase nada, mas bota gosto ruim. É isso. Essa é a nossa pauta aqui, tá, ô Antônio Isidoro? Me diz aqui nos comentários de que cidade tu tá falando aí, o Antônio e os demais aí que estão junto aqui. Ó, o Carlos Antônio tá dizendo que o som e a imagem tudo ótimo, então melhor, porque apareceu aqui um sinalzinho de que não estava muito bom. Petrolina, Pernambuco, aqui, ó. Antônio Isidório, grande Antônio Isidório, Petrolina, grande estado de Pernambuco, né? Olinda, Recife, Náutico Capibaribe, Esporte, Santa Cruz, né? Santa Cruz, o gigante lá do Arruda, né? Eu sou Santa Cruz em Pernambuco. Eu sou Santa Cruz. Lúcia Sena aqui dá uma boa noite, ó. O Assunção Prestes diz que o Lula está fazendo coisa boa. Mas então vamos aqui no Ciro, ó. Vamos no Ciro. Vamos ver o que o Nassif fala sobre esse escândalo de fake news do Ciro Gomes. Vergonhosa essa mentira dos precatórios que o Ciro largou. Só para começar um pouquinho, ó, pessoal, eu sou procurador federal aposentado, então eu lidei muito com essa questão de precatórios, né, pessoal? E o que é precatório, né, pessoal? Só para a gente entender. Existem duas formas do governo, ó, a Verinha aqui, vai Corinthians, Silvani Pereira, Campos do Goitacazes, o João Antônio Rato de Lisboa. Poxa vida, que audiência nobre, hein? Alguém tinha dito aqui que era da Suíça, agora eu perdi, eu acho que eu não li aqui. Mas tinha uma pessoa da Suíça aqui conosco, pessoal. Então, assim, ó, os precatórios são duas formas que município, estado e União têm de pagar os seus créditos judiciais, as suas dívidas judiciais. Quando alguém ganha uma ação do poder público, ela recebe ou por requisição de pequeno valor ou por precatório, tá? A requisição de pequeno valor, pessoal, é paga em 60 dias, mas é para valores baixos, entre aspas, menos de 60 salários mínimos. Então, quando a dívida da União, dos estados e do município é menor do que 60 salários mínimos, o juiz manda expedir essa requisição de pequeno valor e ela fica disponível em 60 dias. O precatório, ele é inscrito num ano para ser pago no ano seguinte. Então, ele demora, em média, pelo menos 2 anos ele demora, pessoal, para ser pago. Porque tem que definir o valor, inscrever ele na dívida ali no... Ele entra numa fila, o precatório tem uma fila de pagamentos, ele entra numa fila num ano para ser pago no ano seguinte. Então, o que isso gera, né? E é sempre bom a gente dizer, ó, pessoal, essa mecânica de pagamento não é Lula, não é Bolsonaro, não é Temer, não é Dilma, não era Fernando Henrique. É Constituição Federal, pessoal. É artigo 100 da Constituição. Se vocês quiserem saber como é que funciona, lê o artigo 100 da Constituição Federal, que está tudo detalhado lá no artigo 100. Tá?
O que aconteceu, pessoal? O Bolsonaro, ele deu um calote nos precatórios em 2021. 2021, o Bolsonaro aprova uma emenda constitucional prevendo que não haveria pagamento de precatórios nos próximos 10 anos. Ou seja, todo mundo que tinha valores para receber do município, do estado e da União ficaria pendurado. Calote, calote. Bolsonaro deu calote. E aí eu já pergunto, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês viram o Ciro Gomes falar alguma coisa do calote que o Bolsonaro deu na dívida dos precatórios? Não, né? O Ciro Gomes quietinho, lá em Paris. Lá em Paris. Enquanto o povo brasileiro, trabalhadores, servidores públicos, policiais, enfermeiras, tá? Porque é essa gente que ganha precatório. É essa gente, enfermeiros, policiais, professores que entram com ação contra a União e ganham precatórios. Aposentados. O Bolsonaro deu um calote em toda essa gente, pessoal. E o Ciro Gomes, ó, fecho na boca, boquinha fechada, lá em Paris, curtindo a vida. Tá? Aí o que aconteceu em 2022, pessoal? E agora em 2023? Os partidos da esquerda entraram com ações no Supremo contra esse calote do Bolsonaro. E o Supremo julgou inconstitucional o calote, mandou pagar. Inconstitucional. Para variar, o Bolsonaro, se eu for rolar, um dia eu vou rolar, pessoal. Um dia eu vou pegar aqui, e vou pesquisar todas as medidas inconstitucionais do Bolsonaro, que dizia que jogava nas 4 linhas, né? Foi o presidente que mais fez medidas inconstitucionais, leis, medida provisória, disparado, tá? Então o Supremo, voltando aqui, o Supremo declara inconstitucional a PEC do calote do Bolsonaro. Manda União, estados e municípios pagarem os seus precatórios, pagarem. E aí o que o Lula faz? O Lula, com essa decisão do STF, resolve pagar todo o precatório. Todos, colocar em dia. E o Ciro Gomes veio dizer que é ruim, pessoal. O Lula está pagando o calote do Bolsonaro. De uma vez só. O Lula chamou o pessoal da AGU, chamou o Haddad, chamou a Simone Tebet, chamou a Esther Dweck, do Planejamento e Gestão, sentou com eles na mesa e, dá para pagar ou não dá? Tem dinheiro ou não tem? Tem. Então vamos pagar. Resolveu pagar tudo. E o Ciro Gomes está vindo reclamar disso, pessoal. Ele não reclamou do calote e está reclamando agora que o Lula vai pagar o calote do Bolsonaro. É impressionante. Mas não é só isso, pessoal. Além disso, o Supremo, quando julgou inconstitucional, disse que o governo podia pagar esse calote sem que isso entrasse na verba do orçamento e ali na questão fiscal. O valor pago para pagar esse calote ficaria fora da questão fiscal, do teto de gastos. É o que é melhor ainda para nós, pessoal. O Ciro também está reclamando disso, pessoal. O Ciro está reclamando, está dizendo que o pagamento desses precatórios em uma só vez dribla o teto fiscal, ou seja, o Ciro está defendendo o teto fiscal, pessoal. É disso que a gente está falando. E eu não vou nem... Eu vou agora trazer os vídeos, porque o Jones Manuel traz muito bem essa questão do teto fiscal. Mas vamos ouvir antes o que o Nassif falou sobre isso aqui. Eu gosto muito do Nassif porque ele é um jornalista de economia e política, claro. Então vamos ver o que o Nassif falou. Quem deu foi o Paulo Guedes. O precatório, o que é? É uma ação contra o Estado em que a pessoa ganhou a ação. Então o Estado tem que pagar. É uma dívida líquida e certa. Vamos adiantar isso aqui, que isso aqui eu já falei, né, pessoal? Do que é o precatório. Precatório só pode ser utilizado para pagamento de concessão, para pagamento de tributos, só usos que podem ser feitos por grandes grupos. Então ele tentou criar a indústria de precatório, que é algo que existe faz tempo aí. São Paulo, por exemplo, aqui,
Você tem a indústria de precatório, porque o governo, o Estado aqui, atrasam sempre o pagamento de precatório. Então, ele ia criar uma indústria de precatório. E a grande sacanagem é que a maior parte das dívidas são dívidas alimentícias. Você tem dívidas de pequenas causas e dívidas alimentícias, ou seja, o pessoal que precisa do dinheiro. Então, esse pessoal ia vender tudo com um baita de um deságio, o especulador ia comprar esse precatório com baita de um deságio, ia pagar imposto, ou pagar concessão, ou pagar compra de estatais ou de prédios públicos pelo valor de face. Ele comprava do coitado por 50 e na hora de comprar pelo valor, comprar um imóvel, um bem público, ele obtinha 100. Era essa jogada, a indústria dos precatórios. O que acontece? No começo do governo, o Lula solta uma portaria proibindo esse tipo de uso do precatório. Proibiu. Então, acabou com essa mamata dos precatórios. E a OAB e o Conselho Federal dos Advogados entra no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a pagar os precatórios. Então, o Ciro diz que vazou. Gente, são duas medidas, e uma que vem pelo Supremo Tribunal Federal, em 1º de dezembro de 2023. É isso aí, né, pessoal? Foi o Supremo que determinou. Como é que o Ciro diz que vazou informações? Se tu pegar as manchetes dos jornais, as próprias manchetes dos jornais dão conta que o governo ia pagar esses precatórios nesse ano agora de 2024, desde novembro de 2023 que o governo diz que vai pagar. Então o Ciro Gomes, assim, ó, de cabo a rabo é uma mentira. E fake news completa do Ciro Gomes. Obrigando o governo a pagar o precatório. Então, isso aí é público, é decisão do Supremo Tribunal Federal. E uma segunda medida, que é o Supremo Tribunal Federal autorizando o governo a aumentar o limite de gastos aí para poder pagar os precatórios. Tudo público. E daí você começa a pagar os precatórios. Olha o Ciro Gomes no quadro ali explicando, pessoal. É digno de riso. Olha o Ciro Gomes com quadro dando explicação da mentirada dele, pessoal. Porque se não começasse a pagar os precatórios, a indústria de precatórios, os bancos, ou seja lá o que for, ele põe banco porque dá mais impacto, né? Ia pegar esses precatórios, comprar dos coitadinhos aí por 40, 50, e se o governo adia mais um ano, o deságio ia ser maior para pagar imposto. Então, toda essa jogada foi feita pelo Paulo Guedes e desmanchada pelo governo Haddad, agora, pelo Lula e pelo governo Haddad. Então, é possível que tenha muito precatório que tenha sido vendido com deságio para esses especuladores? Claro que é possível, porque isso começou em 2021. Mas aqui é importante dizer, né? O Ciro falou que o governo estava vendendo os precatórios. Isso é criminosa, essa alegação do Ciro Gomes. Criminoso o Ciro Gomes dizer que o governo vende precatório. Não é o governo que vende precatório. Quem está vendendo precatório para receber o valor adiantado, aí é a pessoa que tem o dinheiro a receber do governo. É justamente o contrário. E o Ciro Gomes disse que o governo estava vendendo precatórios, pessoal. É bizarro. Em 2021, Paulo Guedes criou isso aí para tirar dinheiro do pequeno e passar para o especulador. Agora, ele querer atribuir isso aí ao governo, primeiro, o precatório não é do governo. O precatório é de quem tem a dívida do governo. Ele vai na justiça e o Supremo fala, a justiça tem que cobrar do governo. E o governo paga. Então, é malícia dele. Saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. O que saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos? O governo não emite precatório. Quem emite precatório é a justiça em cima de uma dívida do governo. Então ele pegou uma jogada. Exatamente, isso é importantíssimo dizer. O governo não emite precatório. Quem emite precatório é o Poder Judiciário. Quando a dívida transitou em julgado a ação, fez a execução da sentença, sai o precatório. Quando o valor da dívida está definido. Não é o governo que emite precatório. É outra bola fora do Ciro. Que era do Paulo Guedes, uma jogada que era do Paulo Guedes, e atribuiu ao Haddad. Agora nós estamos chegando no final do processo, porque ele tem que pagar, uma hora tem que pagar.
É surreal, né, pessoal? É surreal. Acho que o Nassif reforçou o que eu já tinha dito, né, pessoal? E eu quero trazer aqui o Jones Manuel, porque o Jones Manuel, nessa questão dos precatórios, o Jones Manuel, num react aí que ele fez no canal dele, ele foi no ponto central dessa questão dos precatórios aí, que a gente tem que ouvir e vamos analisar aqui, ó, pessoal. Deixa eu dar o play aqui, ó. Isso é pago em 60 dias e tudo mais. Eu sei que ele pode ter usado isso para ficar mais claro o exemplo, para ser uma forma mais didática e tudo mais. Só que eu acho que ele abre o flanco para crítica e ele pode apanhar por causa disso. O outro flanco é que ele fala que o governo ele insinua, né, que o governo tirou 93 bilhões do orçamento para pagar os precatórios, e ele contrapõe isso ao investimento em educação, infraestrutura, como se o governo tivesse tirado o dinheiro dessas áreas para os precatórios. E não foi, não teve nada cortado para isso. Igual eu expliquei para vocês, o STF autorizou o governo a emitir título de crédito extraordinário. Se o STF não faz isso, aí sim seria esse caso. Por quê? Se o STF não autoriza o governo a usar crédito extraordinário, ele tinha que remanejar um valor muito alto no orçamento para cobrir essa questão dos precatórios. E aí, nesse último ponto, inclusive, é uma oportunidade que eu acho que ele perdeu de fazer um debate mais amplo em relação às restrições orçamentárias do Estado com soberania monetária. Esse ponto é perfeito para mostrar assim, por que a gente pode emitir crédito extraordinário para pagar precatório e não pode para bancar uma política de investimento, de infraestrutura e tudo mais? Por que isso não pode ser negociado na política, no judiciário? Vocês percebem como que essas restrições orçamentárias, elas variam de acordo com a política? Elas são restrições políticas, muitas. Gente, esse aqui é o ponto central. Eu já expliquei para vocês várias vezes que existe basicamente dois tipos de orçamento no Estado brasileiro, que é o gasto financeiro do Estado, que é basicamente o gasto com juros e serviços da dívida pública, que em 2023, em juros da dívida pública, o Estado brasileiro pagou mais de 700 bilhões de reais aos detentores de título da dívida, e o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com previdência social, com Bolsa Família, com funcionalismo público, com IBAMA, CMBio, Fundação Palmares, IBGE, tudo que você imaginar. Pois bem, qual é o grande debate aqui? Isso é foda, por quê? O Ciro, ele acerta, só que por cada conjuntura, ninguém presta muita atenção, porque o debate é um debate bem raso, e parece que ele fica desesperado da pouca atenção da denúncia, e ele resolve escalar meio que na dinâmica histriônica, que é, eu, inclusive, preciso até parar para reler isso, mas na época, o pagamento dos precatórios, a proposta do governo é que ele entrasse como gasto financeiro do Estado. Lembrando, o teto de gastos, ele controla o gasto primário do Estado, gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, previdência e por aí vai, mas ele deixa livre o gasto financeiro do Estado. É a mesma lógica do teto de gastos do Michel Temer. Então, a partir do momento que você coloca o gasto com precatórios para o gasto financeiro, ele está fora do teto de gastos. Eu não sei se no final ficou assim, mas de toda forma, foi que a gente viu a vitória eleitoral de Lula para cá. Uma lógica oportunista, canalha, e assim, 1001 criatividades jurídicas, que é, primeiro, o Gilmar Mendes dá uma liminar dizendo que o Bolsa Família tem que ficar fora de regra fiscal de teto de gastos, porque dignidade humana, não sei o que, mas peraí, menina, a Constituição fala que saúde, que educação, que moradia, que lazer, que bem-estar, é tudo direito fundamental, dignidade humana, é porque o Bolsa Família, o gasto com Bolsa Família fica fora de teto de gastos, e o gasto com SUS não fica, e o gasto com educação não fica, e o gasto com creche não fica, e o gasto com moradia popular não fica, e o gasto com água potável não fica, e o gasto com capacidade de fornecer energia elétrica para o povo não fica. Estão entendendo isso aí, pessoal? Isso aí é o ponto fundamental que a gente tinha que analisar nessa questão dos precatórios. O Supremo diz que o pagamento desses precatórios está fora do teto de gastos. Se o precatório pode ficar fora do teto de gastos, pessoal, por que a saúde e a educação? Por que isso não fica, pessoal? Por que tirar os 20 milhões que tem agora ainda passando fome no Brasil não está fora do teto de gastos também? É essa questão que o Jones Manuel está trazendo aqui, ó, pessoal, para refletir. E é extremamente importante essa reflexão aqui do Jones Manuel. Acho que é extremamente importante, pessoal. Extremamente importante. E o gasto com saneamento básico não fica. E o gasto com combate a enchentes, tragédias e prevenção de desastres não fica. Sabe? Não faz sentido. Primeiro assim, esse bando de canalhazinho do STF, eu tenho respeito nenhum, viu? Pelo STF. Tem uma esquerda aí que morre de amores e tal. Enfim, esse bando de canalhazinho do STF disse que o teto de gastos do Temer, que é inconstitucional de cabo a rabo, era constitucional. Beleza? É isso. Congela o investimento público por 20 anos, o STF, suave, vai nessa, boy, vai nessa que tá na boa, beleza. Aí depois, esse mesmo STF vai e descobre que, na verdade, o teto de gastos é constitucional, mas tem que tirar o Bolsa Família, porque o Bolsa Família não sei o que e tal, por aí vai. Aí depois, esse mesmo STF decide que o pagamento precatório também fica fora do teto de gastos. Ou seja, o STF, ele cria brechas jurídicas dentro de uma lógica de austeridade de acordo com as conveniências do momento. Vocês entenderam isso? Então, qual é o X da questão? Quando o governo estava negociando esse pagamento de precatórios, o Ciro Gomes, na newsletter dele, eu falei muito isso, Davi De Castro falou muito isso, os economistas críticos são poucos, né? Hoje tá difícil. Falaram muito isso, que é, vem cá, menino. Então quer dizer que, considerando um gasto de interesse público, a urgência e por aí vai, pode ficar fora do teto de gastos. Mas por que não o gasto com saúde, o gasto com educação?
Ó, o Girassol tá colocando uma boa questão aqui, ó, que os precatórios do INSS. Geralmente o pessoal do INSS recebe por precatório, tá, pessoal? Geralmente o pessoal do INSS recebe por precatório. Todos os aposentados, pensionistas que ganham dinheiro da União na Justiça dependem dos precatórios. O Bolsonaro deu calote. E o Ciro não falou nada. Mas assim, pessoal, deixem a curtida aí, pessoal. Deixa a curtida, tá? E vamos no chat aí, vai dizendo no chat aí de que cidade estão assistindo, vão deixando seus comentários aqui, ó. Ciro Gomes é triste, ó. Parabéns, o presidente Lula. Ó, Lula reuniu ministros para discutir o aumento dos alimentos, mas a mídia não está dizendo que os preços estão baixos. Estranho, né? Ciro deve ter tomado muita cloroquina. É isso, né, Miriam? Vamos ver o desfecho aqui do Jones Manuel, porque isso aqui que ele está falando é muito importante, tá, pessoal? Então, ou seja, o debate aqui, gente, é um debate contra o novo teto de gastos e contra a lógica de austeridade, contra as restrições jurídicas e políticas artificiais ao gasto público. Porque a partir do momento que se decide pagar os precatórios, é isso, crédito extraordinário, PayPal, botou no computadorzinho ali, dinheiro, acabou-se, resolveu. Não é questão de falta de dinheiro, que tem que aumentar a arrecadação, isso não existe. Se tem uma decisão judicial junto com a decisão do governo dizendo que vai pagar 90 bilhões, isso é um número no computador. Pronto. Pô, e já era, uma operação contábil via computadores e tá resolvido. Não imaginem que vai ter caminhão de dinheiro com o dinheiro arrecadado dos impostos indo para Brasília, para o cofre do Banco Central, para depois caminhão de dinheiro sair distribuindo dinheiro para os que vão receber os valores. Isso não existe não, gente. Toda operação contábil, informatizada, rápido, já resolveu, dinheiro circulando, percebe? Então, tipo assim, pra mim, o debate real sobre a questão dos precatórios é dois. É primeiro, assim, o cidadão comum, ele não deveria, o cidadão comum de classe trabalhadora e classe média, ele não deveria esperar anos para receber a porra de um precatório. Esse é o primeiro debate. Verdade. Não deveria. Tem um debate aqui para ser feito, em defesa, inclusive, da... Perfeito. O bom do Jones Manuel é isso, ele toca o dedo na moleira. Ó. É isso aí, o trabalhador não tinha que esperar tanto tempo para receber seus créditos. Essas pessoas, o que dialogaria bastante, friso, com setores... Aqui, ó, coloquem aí no chat, quem é que tem precatório para receber? Da União, do Estado, do município, do INSS? Deve ter muita gente aqui nos assistindo que tem precatório do INSS aí para receber, pessoal. Classe média, tirando o origem do conservadorismo. Esse é o primeiro ponto. E tem um segundo ponto, que é, meu amigo, o debate aqui real é que, vem cá, menino, vem cá. Aí quer dizer que dá para tirar 90 bilhões do teto de gastos para pagar precatório. Mas saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura, funcionalismo público, previdência social, política social, tudo isso fica no teto de gastos? Que porra é essa? Então vamos acabar com o teto de gastos. Tem um negócio que eu acho fantástico. Vamos acabar com o teto de gastos. Quando foi aprovado o novo teto de gastos, a senadora aqui de Pernambuco, a Tereza Leitão, ela foi para as redes sociais dela comemorando que o Fundeb tinha sido retirado do teto de gastos. Porra, se você está comemorando que o Fundeb foi retirado do teto de gastos, você está confessando que o teto de gastos é uma porcaria. Dado que, se não tivesse problema, poderia estar lá. Não é isso, gente. Vamos lá, lógica básica. Se você, de vez em quando, vem uma dessas decisões criativas do STF, não, mas porque o Bolsa Família, que é fundamental para a segurança alimentar, para a dignidade humana, fica fora do teto de gastos. Mas vem cá, então quer dizer que o teto de gastos afronta a dignidade humana, a soberania alimentar, os direitos fundamentais da pessoa e por aí vai? É isso? Eu também acho. Então vamos acabar com o teto de gastos. Não, mas em nome do interesse público e não sei o que, a gente vai deixar pagamentos precatórios fora do teto de gastos. Então, o teto de gastos, ele atenta contra o interesse público. Quando é isso? Eu também acho. Vamos acabar com o teto de gastos. Então, veja, é claro que o debate hoje, para acabar com o teto de gastos, é um debate de pouca força. Só que aí, veja, gente, você ganha força política, não é... É isso, pessoal. Tá aí, tá colocado. É sensacional. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, porque é isso que o Jones trouxe, é o elemento essencial nesse debate aí dos precatórios e não a mentira que o Ciro Gomes trouxe. E não a fake news do Ciro Gomes. Certo, pessoal? Deixa eu prestigiar aqui, ó. Francinete Moura tá aqui. O Ciro Gomes é um cara que tem inveja do presidente Lula. Tá sem moral, nunca vai ser presidente do Brasil. O Francisco Vieira aqui, ó, dizendo que Ciro Gomes deverá responder um processo criminal por divulgar essa vergonhosa fake news. José Antônio Rato, estou a perceber que esse tal de Ciro é manhoso que se farta e só fala besteira. A Verinha aqui, ó, falando do arroz, né? A gadaiada fiscais de arroz. Hoje comprei arroz do bom por R$30, 5 quilos. É isso, né? A gente vê nos comentários ali o pessoal, a gadaiada, porque na minha cidade está R$100 os 5 quilos de arroz.
É uma gente que não tem vergonha nenhuma de mentir, né, pessoal? Não tem vergonha nenhuma. Girassol nascente aqui, ó. Fake news tem que passar a ser crime gravíssimo já. Girassol, me diz aí de que cidade tu tá assistindo aí que eu não sei ainda. Ele diz aqui, ó, fake news monstruosa contra o governo do presidente Lula, calúnia, difamação. Lúcia Sena, ó, Ciro Grumes é triste. E ela fala que é a primeira vez aqui, ó. Estou adorando as informações. Vai um grande abraço para ti, então, Lúcia. Obrigado pela presença. Espero que tu te inscreva no canal, ative o sininho aí, esteja conosco em outras ocasiões aqui.